Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregaram, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado com os homens. Maldito o homem que crê no homem. Porque as pessoas são fracas, fazem cada coisa e é uma pena. Mas é necessário ser como Estevão, cheio de graça e cheio do poder de Deus. Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Sim, ele experimentou Pentecostes. Ele tinha os dons do Espírito Santo. Estevão certamente era adorador, adorando em espírito e verdade. Ele escutava a voz de Deus. Diz que não conseguiram resistir à sabedoria e o Espírito Santo com que ele falava. E este é o segredo. Não te preocupe o que você vai falar. Não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de vocês. Mais uma vez o Espírito do Senhor estava sobre Estevão e pode estar conosco. E ele louvava e agradecia a Deus, e mesmo que vinha perseguição, e o sofrimento e a morte, não tem problema. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele tinha uma vida espiritual. É a vida do Espírito Santo agindo nele. E mesmo no meio de conflitos, perseguição, mesmo da própria família, não tem problema. O grande segredo é a presença de Deus em cada um de nós. O Espírito Santo falará através de vós. Não permaneça na perseguição de que os outros estão falando e dizendo e falso testemunho e querendo prejudicar você. Preste atenção para Deus. E certamente Estevão estavam rangendo a dentes. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita. Ele disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé
diante de Deus, à direita de Deus. Quer dizer que pode prestar atenção nas palavras e feridas que vêm das outras pessoas? Não. Ele permaneceu na presença de Deus. Jesus disse: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Aí sim, não vou permanecer no mal, no problema, na perseguição. O que as outras pessoas estão fazendo e falando, não. Então, deram grandes gritos, tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão e arrastaram-no para fora da cidade. Imagine as feridas que vêm somente de ser arrastado para fora da cidade. Abriu muitos feridos, muitos feridos. E começaram a apedrejá-lo. Morte, sendo apedrejado. Muito sofrimento, muito sofrimento. Mas certamente ele cantava louvores, cantava salmos e rezava pelos perseguidores. E, Senhor, misericórdia, tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que estão fazendo. E o interessante é que tinha um jovem chamado Saulo. É o Paulo. Saulo, o nosso São Paulo, assistiu tudo isto. E certamente Paulo, não convertido, ficou impressionado depois. Olha o que fizeram, como mataram Estevão. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Eu me entrego a Deus. Eu sei que eu vou morrer, mas eu conheço muito bem o meu destino. Eu vou ver Deus como Deus é. Então esse Salmo 30, expressa muito bem. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis. Ó Deus fiel, vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Como é que Estevão conseguiu ter esta força e esta sabedoria? Bem, o Espírito Santo agindo nele. Ele sabia muito bem que Deus era Pai e que ele era filho e herdeiro de Deus. Ele sabia a riqueza dele, de um relacionamento profundo. Pai nosso, celestial, vem reinar sobre mim. Eu vou receber o reino definitivo através da morte. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero maldizer e queixar de ninguém. Ele tinha uma vida cristocêntrica. Jesus era o proprietário dele. Jesus reinava sobre ele. Ele louvava e agradecia por tudo o que estava acontecendo. Ele tinha os bons frutos, o amor, a paz, a tranquilidade. E mandava bênçãos para aqueles perseguidores. Certamente era pessoa de louvor, de adoração. E tinha uma comunhão profunda com Deus, porque
Deus era o dono, o Senhor. Bons frutos, dons espirituais. Bem-aventurados os perseguidos. Ele conhecia, porque deles é o reino de Deus. E certamente Estevão tinha a imagem de Jesus crucificado, sendo perseguido. E ele estava pensando, eu tenho o mesmo privilégio que aconteceu comigo, que aconteceu com meu mestre. Eu quero fazer apenas a divina vontade. Eu não quero blasfemar ou queixar nada. E ele passou a seu tempo louvando e glorificando e bendizendo o nosso Deus. Mais uma vez aquela passagem. Cuidado com os homens, porque olha o que eles fazem. Coisas absurdas, coisas completamente erradas. Porque eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Certamente o Estevão sabia disso, que era o destino, porque ele acreditava em Deus. Ele não fazia todas as regras dos judeus naquele tempo. Ele era livre. Quando vos entregaram, não fiqueis preocupados em como falar, como dizer. Naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. E ele fez isso. Louvando, agradecendo, obrigado, Senhor. Eu vou receber o meu prêmio definitivo lá no céu. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas que o Espírito Santo de vosso Pai é que falará através de vós. Imagine o jovem Saulo, futuro São Paulo, escutando isto e dizendo, eu não sei como é que ele faz isso. Como ele que está louvando e glorificando e bendizendo a Deus, estão matando um homem inocente e bom. E isto certamente era um conflito com Saulo, Paulo. Não dá para entender algo que o próprio Deus está fazendo. Ele teve a graça de aguentar o sofrimento, de ser apedrejado com muitos sofrimentos e o corpo dele sendo quebrado e louvando e agradecendo a Deus. Só por Deus. Só que uma pessoa pode receber tal sofrimento injusto e louvar e agradecer a Deus. Que Deus nos dá a graça, por favor, mesmo sendo perseguidos injustamente, que passamos a nossa vida louvando e agradecendo o Senhor e mandando bênçãos para as outras pessoas. Abaixe sua cabeça, faça suas orações.